Olá, boa noite. Inicia agora o Ecologia e Meio Ambiente. Este programa é uma produção do Fórum Local da Agenda 21 Passo Fundo, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E o objetivo é disseminar a educação ambiental nos veículos de comunicação. Então você também pode fazer parte, mande sugestões aqui para o programa. O nosso e-mail é agenda21passofundo@gmail.com. E o telefone é o 3601 1150. Poluição sonora, poluição do ar, o trânsito está diretamente relacionado ao meio ambiente. Por isso, nosso assunto hoje é a Semana Nacional do Trânsito, que ocorre neste mês de setembro. Sobre isso, nós vamos conversar com o Emerson Drebs, que é agente de trânsito no Núcleo Educação para o Trânsito da Secretaria de Segurança de Passo Fundo, e com o Leandro José Colucci, que é instrutor de trânsito do CFC Planalto. Bem-vindos, boa noite a todos. Boa noite. Drebs, eu gostaria de conversar contigo. Todo ano o CONTRAN define um tema para ser trabalhado. Qual é o tema esse ano em relação ao trânsito? Bom, este ano o CONTRAN definiu o tema No Trânsito, o Sentido é a Vida. Todos os anos tem um tema a ser trabalhado, que nós trabalhamos durante o ano todo aquele tema. E nos últimos anos, o CONTRAN está definindo temas cada vez mais para chamar a população para ela também se engajar juntamente nas campanhas de trânsito. Ano passado, no ano de 2018, era Nós Somos o Trânsito, que queria dizer que todos nós fazíamos parte do trânsito e que se o trânsito estivesse bom, nós tínhamos a nossa parcela, mas também se o trânsito estivesse ruim, também nós tínhamos a nossa parcela. E este ano, no Sentido da Vida, quer chamar a atenção pelo seguinte fato, que o trânsito, desde o início, quando ele foi criado, o objetivo principal é o deslocamento. É tu poder ir ao trabalho, poder ir à educação, tu poder ir fazer atividades de lazer, ou seja, é tu se deslocar com facilidade. Não tem sentido você perder a vida em acidentes de trânsito. Não faz o menor sentido aí quase 40 mil brasileiros perderem a vida todo ano e aproximadamente 1.200.000 pessoas no mundo todo perderem a vida. Então, no trânsito, o sentido da vida quer dizer o quê? Que ele foi feito para nós disponibilizar dele para a locomoção, para nós irmos e virmos a qualquer local que nós quisermos, seja ele lazer, esporte, seja ele estudar ou trabalhar, mas não para nós perdermos a vida no trânsito. E também quer chamar a atenção também da parte mais vulnerável do trânsito, que são os pedestres, os ciclistas, os motociclistas, para tomarem mais cuidado e também para os demais veículos terem mais cuidado com os veículos menores e todos terem cuidado com os pedestres, que são a parte mais vulnerável do trânsito, para que se cada um de nós fazer a nossa parte, com certeza nós vamos diminuir os números alarmantes de mortes no trânsito e com certeza vai chamar mais atenção no trânsito sentido da vida, ou seja, para todos nós irmos e virmos com segurança. Leandro, você que trabalha, com a formação dos motoristas, como que é trabalhada essa questão dos vulneráveis no trânsito? A gente costuma, e tem por hábito de deixar o nosso aluno que sai dentro da sala de aula com o máximo de informação e referente a essa questão, nós usamos o espaço público, Bem como o Debs disse, o trânsito foi criado para facilitar a nossa vida, para que a gente possa ir e vir com segurança, o mais rápido, A nossa Constituição Federal diz que é direito de todo cidadão livre poder ir e vir. E no trânsito, o que a gente nota muito é que muitas vezes estabelece uma guerra no trânsito, O carro não para na faixa para o pedestre passar, o pedestre muitas vezes não tem a paciência de esperar o semáforo fechar para que ele atravesse na faixa, atravesse no meio dos veículos, Às vezes é por desconhecer legislação, às vezes é por não estar com muita pressa, nós vivemos num mundo muito dinâmico, Hoje tudo é muito rápido, Mas de tudo isso, o que está gerando? Está gerando o que o Drebs acabou de falar, 1.200.000 pessoas mortas todo ano no trânsito. Uma coisa que foi criada para nos ajudar e infelizmente está ceifando vidas. Isso não é normal, O trânsito mata mais do que muitas doenças. E o nosso engajamento como entidade civil, como formadores de novos condutores,
não é só passar para eles que eles têm direitos quando condutores, eu tenho dever também quando condutor. E que todos somos pedestres. No momento que eu estaciono meu veículo, eu vou me deslocar a pé, eu vou ser, jamais, condutor eu vou ser às vezes, pedestre jamais eu deixarei de ser. Então não é porque eu assumo o volante que eu vou tomar uma atitude agressiva. E depois, quando eu me torno pedestre, eu quero que o carro me respeite. E é nosso dever cuidar das pessoas, né? E fazer com que esse trânsito flua aí tranquilo. Para te ter ideia, curiosidade, na Roma Antiga, Júlio César estabeleceu regras de trânsito, não sei se vocês sabiam. Foi criada ali as primeiras, digamos, faixas de segurança. Lá na Roma, em determinados horários, as carroças não podiam, e as vigas, né, não sei como é o nome correto, passar em determinado horário. Por quê? Movimento, muita gente. Então, lá já se estabeleceu regras. Nós hoje temos um Código de Trânsito, lá de 1997, mas que não deixa a desejar para país nenhum. E o Código de Trânsito nosso é muito completo. Ele trata tudo sobre trânsito, sobre o carro, sobre moto, sobre caminhão e sobre o pedestre também. O seu direito e o seu dever, sobre o ciclista, o motociclista, que são os mais vulneráveis hoje no trânsito, né? Então é só aplicar aquele código, é só a gente ter um pouco de consciência. No trânsito eu sempre digo para os meus alunos, eu não vou fazer para o outro o que eu não quero que façam para mim. E aí a gente se estabelece essa convivência harmoniosa. Hoje nós temos em Passo Fundo vias boas. Tem bastante veículos, mas temos vias boas. Temos ciclovia, temos ciclofaixa, temos o transporte público. Talvez o que falte na nossa cidade ainda, e acredito eu que no futuro isso, de iniciativa política, vai acontecer, porque Passo Fundo é uma cidade grande, é um corredor de ônibus. E isso vai facilitar a modalidade, ou seja, outras modalidades de trânsito, né? Como nós estávamos falando, estamos aqui num programa que fala de meio ambiente. Esse tipo de modal auxilia o quê? Colabora com o quê? Com o meio ambiente também, né? Então eu saio de casa e o meu vizinho do meu lado sai para o mesmo destino. Ou trabalhamos na mesma empresa, ou a empresa uma do lado da outra. Por que não fazer, como o Drebs colocou também, a carona solidária, né, Drebs? Então vamos uma semana com o meu carro, outra semana com o teu carro, vamos usar o transporte coletivo. O quanto emite de poluente o nosso veículo. Os nossos veículos são muito poluentes, muito. Por que a gente não usa o transporte público mais do que o veículo, né? Aí vocês vão dizer assim, mas ele trabalha numa autoescola, ele está defendendo A gente não vai deixar de ter motoristas. A Europa, para vocês terem ideia, esse ano, uma cidade da Alemanha, se não me engano, é Frankfurt, ela está oferecendo transporte público gratuito, incentivando o uso do transporte público, justamente nessa causa do meio ambiente. Não vamos deixar de ter motoristas, porque daí eu deixo o meu veículo na garagem e eu uso no final de semana para sair com a minha família, para fazer compras, mas o grande movimento do dia a dia, de me deslocar para o meu trabalho, eu faço no transporte público. Aí divide a taxa de poluente de 30 a 40 pessoas que vai dentro de um coletivo urbano, para uma ou duas no máximo em um veículo. Muitas vezes para 40 pessoas vai ter 20, 25 veículos ali. E o coletivo leva uma pessoa só. Eu gostaria de fazer uma reflexão em relação a isso, né? Quer dizer, hoje o motorista ele tem toda uma formação, né? Ele sai da autoescola com todo um conhecimento. O que acontece com esse motorista quando ele chega no trânsito? Porque isso parece que não é passado para a realidade dele, para o dia a dia. No sentido assim concordo com o que o Leandro falou, né, do transporte público. O transporte alternativo, hoje tem ciclovias aqui, muitos estão utilizando as bicicletas compartilhadas aqui em Passo Fundo, muitos utilizam também até para ir para o seu trabalho, ou deixam numa estação perto do seu trabalho, daí vão a pé, depois pegam numa estação e deixam na outra perto de casa. Mas assim, o transporte público, a carona solidária, o transporte alternativo como bicicletas, são transportes menos poluentes. Por quê? Porque vão estar tirando mais carros das vias. Por exemplo, onde que 2 ônibus levam ali 50 pessoas, vão tirar 50 veículos, muitas vezes cada um vai sozinho no seu veículo. Então é isso que tem que ser incentivado. Porque todos os anos a frota está aumentando, todos os anos a população está aumentando, mas as nossas ruas são as mesmas.
Passo Fundo tem 162 anos e pode ser feito melhorias nas ruas, anéis viários, mas aproveitando as ruas já existentes. Não tem como se criar novas ruas. Então tem que aproveitar o que existe para fazer melhorias, para fazer adequações. Aqui estão sendo feitas bastante mudanças no sentido disso, de fluir mais o trânsito, de tirar o trânsito um pouco do centro. Essas melhorias estão sendo feitas, mas também daí tem a parte também da população, também fazer também essa parte, o coletivo urbano, a carona solidária, para diminuirmos também os impactos no meio ambiente, porque isso tudo é impactante, desde a poluição sonora. Tu vai numa via movimentada ali que passa centenas, milhares de veículos por dia e fica ali para te ver o barulho que é. É o barulho do motor, o barulho muitas vezes de uma freada, da buzina. Aquilo tu pega o dia todo ouvindo aquele barulho. Com certeza, com o passar do tempo, aquilo vai ser prejudicial para a tua saúde. E prejudicial também para o meio ambiente, ou seja, a poluição sonora. Então, se nós conseguirmos diminuir um pouco isso, com certeza todos nós vamos sair ganhando. E como nós falamos ali também do transporte, o condutor vai na autoescola e ele aprende as normas. Muitas vezes, antes de ir para a autoescola, ele tem palestras. Nós, por exemplo, no Núcleo de Educação, nós vamos em empresas, vamos em escolas, desde a pré-escola, já tem-se palestra para quê? Porque a gente sempre fala nas nossas atividades, não adianta nós sabermos, nós temos que colocar em prática. Então, a maioria, mais de 90% hoje dos acidentes de trânsito está envolvido o comportamento humano. Então, como é que nós vamos fazer para diminuir os acidentes? Mudar o comportamento humano. Só que o comportamento humano não se muda de um dia para o outro. É uma longa jornada. Para tu mudar o comportamento de uma sociedade, é tu plantar sementinha e indo. É um trabalho de formiguinha. É a longo prazo. Mas que, com certeza, isso já está dando frutos. E com certeza essa geração que está vindo, ela é uma geração que está mais preparada e está mais sensibilizada com os problemas do trânsito. Eu sempre comparo o trânsito com o meio ambiente. Pega 20, 30 anos atrás, nas escolas, como era a consciência dos alunos com a preservação do meio ambiente. É bem diferente do que é de hoje, porque foi trabalhado durante anos e anos a conservação do meio ambiente, o que fazer para proteger nosso meio ambiente. Hoje, o nosso jovem, o nosso adolescente já tem aquela cultura criada, que muitas vezes os pais deles já passaram, não joga o papel do lixo no chão, joga na lixeira, separa o que é reciclável, não, ou seja, eles já estão vindo com essa cultura. O trânsito é a mesma coisa, nós temos esse trabalho desde pré-escola, por quê? Porque antes de nós sermos motoristas, nós temos que ser bons pedestres, para nós estarmos, porque pedestre todos somos, nós vamos, antes de ser motorista, somos pedestres para ir na aula, somos pedestres para passear, somos pedestres para ir no shopping, ou seja, nós estamos diariamente no trânsito. Então, nós sendo bons pedestres e tendo as instruções como serem bons motoristas, com certeza aquela pessoa que muda a sua cultura e começa a ser um bom pedestre, futuramente vai ser um bom condutor. E provavelmente os filhos dele já vão ter um comportamento diferente, ou seja, a formação deles vai ser diferente. Então é por isso que a gente trabalha, como eu vou repetir novamente, desde as crianças, para que seja moldado o comportamento e assim nós conseguimos diminuir os acidentes de trânsito. Não que os adultos não seja possível fazer isso, é possível. Muitas vezes, como o Leandro falou, alguns condutores até podem fazer alguma coisa por desconhecimento. Então, o que nós fizemos? Vamos levar o conhecimento até eles. E muitas vezes, hoje, em muitas palestras, empresas que nós falamos alguma mudança na legislação ou alguma lei que faz 2, 3 ou 4 anos que já está em vigor e muitos ainda não sabem, mas eu achava que não era assim. Então, ou seja, é esse conhecimento que nós levando, com certeza vai mudar muito o nosso futuro e a segurança do nosso trânsito. Novamente eu falo que o Código de Trânsito Brasileiro é muito completo. Porque ele tem um capítulo que fala sobre o meio ambiente. É isso que ele perguntar agora. O Código de Trânsito protege o meio ambiente, porque é o interesse de todos, né? Sem meio ambiente, o que será de nós, né? Então, ele às vezes é até meio rígido, né? O motorista, a maioria deve saber, mas para quem não sabe, jogar um papel de bala pela janela do carro é infração de trânsito, né? Ele tem uma parte do código que ele fala também sobre os níveis de emissão de poluentes. O código também criou o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente,
E o CONAMA criou um programa que se chama PROCONV, que visa justamente regulamentar a emissão de poluentes por um veículo automotor. Uma das grandes mudanças foi a instituição, aí, a criação do catalisador, e hoje ele é um equipamento obrigatório. O catalisador reduz até 98% a emissão de poluentes de um veículo novo, né? Mas tem o quê? Tem que se dar manutenção, né? Tem que se cuidar. Também em 2009 o CONAMA editou uma resolução. Eu vou lhe pedir para a gente conversar sobre isso no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós voltamos em instantes, fique com a gente. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Voltamos com Ecologia e Meio Ambiente. Hoje estamos falando sobre a Semana Nacional do Trânsito, que ocorre neste mês de setembro. Vamos voltar ao assunto que eu lhe interrompi no primeiro bloco, que você falava sobre a nova lei de inspeção veicular que vai ajudar a proteger o meio ambiente. Na realidade, ela não seria tão nova, né? Nós, brasileiros, que temos essa mania de que quando só entra em vigor que a gente se preocupa, né? Em 2009... saiu essa resolução, que agora não me recordo o número dela, né? Que a partir de janeiro de 2019 instituiu a inspeção de segurança veicular, que não tem nada a ver com o que a gente faz lá quando vai comprar um carro e passa para o nome da gente, que aquilo lá é uma vistoria. Essa inspeção ela seria muito mais completa, mais de 40 itens que ia avaliar do veículo, emissão de poluentes, condição dos pneus, um monte de componentes do veículo. O veículo estaria em ordem, ok, receberia o selo de aprovação, poderia estar transitando. Tem alguma coisa em desacordo, pastilha gasta, de freio, seja lá o que for, teria um tempo para se adequar na oficina, arrumar, depois faria novamente a inspeção e estaria liberado. Isso era para acontecer de 2 em 2 anos, para os veículos em usos, né? E para os novos a partir do 3º ano de fabricação. Como eu disse, ela era para ter entrado em vigor a partir de janeiro de 2019. Só que trocou política e tal, foi trancada essa resolução, né? Foi tornada ela sem efeito. Mas talvez por medo, porque ela obviamente geraria mais um custo, né? Você teria que, em determinado local, pagar uma inspeção de segurança, né? Então, talvez por esse medo, pelo o momento econômico que o país está passando, ela foi cortada essa resolução. Mas se faz necessário para o nosso país. Hoje, se me corrige, Derby, se eu estiver errado, Passo Fundo, em torno de 129 mil veículos registrados aqui. Isso. 206 mil habitantes, dá mais de um veículo por pessoa em Passo Fundo, não é? É comum nas casas ter 2 veículos, uma família ter 2 ou 3 veículos, né? E muitas vezes não se dá aquela manutenção necessária para aquele veículo. E a gente encontra regularmente nas vias de Passo Fundo veículos sem manutenção, pneu careca, quase não pega o freio, lâmpada queimada. E imagine daí o estado do catalisador, né, que é para justamente ajudar o meio ambiente, reduzir o nível de poluição. Não deve estar mais funcionando. E essa resolução, essa inspeção, ela iria sanar tudo isso. Infelizmente foi trancada no país inteiro. Vamos ver o que vai ser daqui para frente, né? Qual vai ser o posicionamento dos nossos mandatários, do CONTRAN e assim por diante em relação a isso, né? Se faz necessário para o nosso país. Com certeza. Como que você avalia a fiscalização dessas questões relacionadas ao meio ambiente? Existe assim uma dificuldade de se fazer uma fiscalização em função do número de agentes? Não, quando é possível fiscalizar, existe a fiscalização. Por exemplo,
mas na fiscalização tu tem que ver o cometimento da infração. Por exemplo, jogar um papel. Já teve casos que foram, mas tu tem que ver a pessoa jogar o papel fora. Não adianta uma pessoa chegar e dizer, o fulano de tal jogou o papel. Não, tu tem que ver, jogou um papel, o lixo pela janela. Se o agente conseguir visualizar a infração de trânsito, ele vai lá e pode fazer a infração. Por exemplo, escapamento aberto, uma infração que muitas vezes é possível verificar, desde que consiga abordar o veículo e fazer as medidas cabíveis, né? Então, essas infrações que são possíveis de visualizar, quase praticamente todas assim, quando quando a gente vê a infração de trânsito, ele vai lá e toma uma atitude. Muitas vezes já teve várias blitzes ali que foram pegas, motos com o escapamento aberto, por exemplo, né? E foi autuado, foi retido, removido, foi feito ali o que teria que ser feito para a regularização dela, né, no local. Mas como nós estávamos falando, até o Leandro falou, essa vistoria seria uma medida preventiva, porque a fiscalização, no momento que tu é fiscalizado, tu é abordado, digamos que tu esteja a moto com escapamento aberto, por exemplo, tu é autuado, tu vai ter a medida administrativa de reter o veículo para sanar a irregularidade, mas já é, digamos, tu já é autuado, tu vai ter que pagar um valor X. Se tivesse essa vistoria antes, tu faria isso antes, ou seja, tu regularizava antes e não precisaria tu passar pelos processos. Não que o condutor não saiba, também não vamos tirar, né, dizer o condutor não sabe. Não, o condutor sabe. O problema é que de repente, mas eu vou deixar para o mês que vem, aquela história, eu vou deixar para o mês que vem, esse mês eu estou, digamos, apertado financeiramente, eu vou deixar para o mês que vem. Só que muitas vezes, muitas vezes deixar para o mês que vem significa colocar a tua vida em risco. Um exemplo, por exemplo, pneus gastos, pneus carecas, que a gente chama. Muitas vezes, em muitos acidentes, aconteceu o acidente e foram verificar o que aconteceu. O pneu estava gasto. Vai lá o IGP, tira foto, o pneu estava gasto. De repente, se aquela pessoa tivesse trocado o pneu antes, tivesse com pneus bons, de repente ele poderia ter freado a tempo e evitado o acidente e hoje poderia estar vivo. Muitas vezes, e já aconteceu de casos, que foram verificados e o pneu estava careca e aconteceu o acidente porque não conseguiu frear a tempo e a pessoa veio a falecer. Então, daí eu fico pensando, será que tu perder a vida por causa de um pneu, se tu tivesse trocado aquele pneu antes? E assim acontece com o limpador de para-brisa, muitas vezes tu trocar a palhetinha, tu vai só ver a necessidade quando estiver chovendo. Mas daí se está chovendo, tu não tem aquele equipamento obrigatório, muitas vezes tu pode se envolver no acidente, atropelar uma pessoa, causar um acidente sério. Então, eu acho que, por isso que eu falo que o comportamento humano muitas vezes está envolvido nos acidentes de trânsito. Então, nós temos que trazer para nós temos que assumir também que nós fizemos parte do trânsito e fazer isso aí. Eu sei que é difícil para todo mundo hoje, a condição econômica do país, ela está ainda bem debilitada, digamos assim, mas em primeiro lugar tem que pensar na sua segurança. De repente, mas eu vou deixar para o mês que vem trocar aquele pneu, mas e se eu me envolver no acidente esse mês? Eu vou deixar para o mês que vem trocar a paleta do limpador do para-brisa, mas se pegar uma semana de chuva eu posso me envolver no acidente. Então, eu acho que tu tem que fazer a prevenção antes de remediar. No trânsito vale muito aquela frase, melhor prevenir do que remediar, que muitas vezes remediar é tarde. Tu perdeu a vida, tu ficou sequelado, tu provocou um acidente grave. Só para contar rapidamente, uma vez um conhecido meu, eu agora não me lembro o que tinha o veículo dele, mas ele me contou depois que sofreu um acidente. Agora não me lembro se é o freio. Era uma questão que envolvia freio. Agora não sei dizer se é pastilha, o que era. E ele levou na oficina, o rapaz disse, tem que trocar. E ele disse, não, mas a semana que vem eu venho trocar. 2 dias antes ele se envolveu no acidente. Graças a Deus ninguém morreu. Nada. Mas só que o valor que ele teve que pagar pelo veículo dele e do outro, daria quase para comprar um veículo novo. Ou seja, se ele tivesse feito aquela manutenção trocada, ele não teria se envolvido naquele acidente. Tem muitos também, eu acho que essa inspeção ajudaria a reduzir o número de veículos, né? Porque veículos tem muitos em veículos má condição. Não, veículos em má condição, porque eles iriam colocar em condições. Mas tudo isso eu acredito que é uma questão de conscientização. Porque nós lá, dentro da sala de aula, preparando o primeiro motorista, né, para ter sua primeira habilitação lá,
Nós temos no currículo a matéria meio ambiente. Né? Ah, mas o que meio ambiente tem a ver? Tem tudo a ver. Né? Como a gente estava falando, tem tudo a ver, meio ambiente. E a gente passa tudo isso para o nosso candidato. Mecânica também? Tem mecânica, e daí a gente fala justamente do que? Da manutenção preventiva. Sim. E não corretiva, que é o que o Débora estava dando o exemplo ali. Ele foi na oficina do teu amigo, tinha que trocar lá alguma coisa dos freios, ele, não, vou trocar depois. Não, isso é manutenção corretiva, tem que ser manutenção preventiva. Aquelas programadas na concessionária, ou aquela que você vai no mecânico, tem um probleminha, já manda dar uma geralzona no carro ali. Né? Então, o aluno, ele sai preparado. As pessoas, eles aprendem isso em sala de aula. O que falta é a consciência de ser aplicado. Hoje é muito fácil, todo mundo tem um lixinho dentro do carro. Por que eu vou atirar o papel da bala pela janela do veículo? Eu vou estar poluindo aquele papel, depois vem a chuva, lava, vai para o bueiro, vai para o rio, depois até entope bueiros. Tem tantas outras consequências aquilo ali. Né? A mesma coisa agora a questão das queimadas. Acredito eu que alguma queimada foi ocasionada por uma bituca de cigarro. A pessoa está fumando, daí termina o seu cigarro e joga aceso pela janela, né? Que é uma infração de trânsito. Sim. Também. Que aí, voltamos lá, eu como a gente lida muito com a legislação, voltamos para o Código de Trânsito Brasileiro. O que o motorista ele tem que botar as duas mãos, estar com as duas mãos no volante. Quais são as exceções que eu posso tirar a mão do volante? Fazer marchas, mexer no painel de instrumentos ou sinalizar manobra. Só não poderia tirar a mão para fumar, para comer alguma coisa, para tomar o seu chimarrão, não. Porque o motorista tem que estar com a sua atenção 100% no trânsito ali. Então, o Código de Trânsito é muito completo em relação a isso e o aluno sai preparado da autoescola. Né? Não aplica-se porque, sei eu lá, é aquilo que eu estava falando, é questão de consciência. Né? E eu sempre procuro, e principalmente quando a gente tem essa matéria de meio ambiente, a gente tem também convívio social no mesmo. Né? E o que é convívio social? É o que a gente faz todo dia. É quando a gente bota o pé, dentro de casa a gente já faz convívio social. Quando eu boto o pé para fora, eu também estou fazendo convívio. Eu vou ter que saber viver em sociedade com os meus, com as pessoas ali, com os cidadãos, o meu vizinho, os colegas de trabalho, quando eu estou me deslocando. E aí, será que eu gostaria que jogassem lixo na frente da minha casa? Não, né? Então por que eu vou fazer na casa do vizinho? E por isso que é tão importante nessas semanas, essas campanhas de conscientização. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa programação do dia 18 ao dia 25 de setembro. Todos os anos, né, a Semana Nacional do Trânsito acontece todos os anos do dia 18 ao dia 25 de setembro. Com esse ano o tema é no trânsito o sentido é a vida, e nós sempre fizemos uma programação para a Semana do Trânsito. Este ano, por exemplo, nós temos a programação, a abertura vai ser no dia 18, na quarta-feira, dia 18 de setembro, na parte da manhã, na Escola Municipal Daniel Dipp, que fica lá no bairro Ípica. Então, nós vamos ter diversas atrações. Por exemplo, vai ter os CFCs lá, cada um fazendo a sua apresentação do seu trabalho. Nós vamos ter o projeto FETRAN, que é aquele projeto da Polícia Rodoviária Federal. Vamos ter a UPF, vamos ter diversas outras instituições que estão confirmando ainda a presença, que vão estar lá. Nós vamos estar, nós do Núcleo de Agentes de Trânsito, também conversando com as crianças, fazendo teatro de fantoche para os pequenininhos. Para quê? Para nós chamarmos a atenção que todos nós fizemos parte do trânsito. Essa vai ser a abertura, que vai ser dia 18, manhã e tarde, na Escola da Neodip. Estão toda a comunidade está convidada para participar, quem quiser participar, tirar dúvidas. É o momento de ir lá tirar dúvidas, sanar suas dúvidas, se tiver qualquer dúvida relacionada ao trânsito, mobilidade urbana. Também para a semana está programada no dia 24, nós vamos fazer o Núcleo de Educação para o Trânsito, vai fazer um trabalho ali no Bela Città Shopping, onde que vai ser convidado algumas escolas municipais, e nós vamos levar a escolinha de trânsito móvel, onde que elas vão aprender a ser principalmente pedestres. Bons pedestres vão aprender brincando, com motocas elétricas, bicicletas, vai ser tudo aquele aparato ali no Bela Città Shopping. E no dia 25, que é o dia do trânsito, né, que é o encerramento da semana, nós vamos fazer o dia da mobilização Passo Fundo em Defesa da Vida, onde que desde já eu já deixo convidado todas as instituições, parceiros que quiserem participar, empresas, todas as escolas que quiserem participar no turno da tarde, é fazer alguma atividade relacionada ao trânsito. Por que nós todos os anos a gente faz esse dia da mobilização? Para chamar a atenção da sociedade civil que todos nós fizemos parte do trânsito. Todos nós fizemos, que cada um de nós fazendo a nossa parte, nós vamos ter um trânsito mais seguro para todos. Então, por exemplo, no dia da mobilização,
Tem muitas instituições que colocam carros colididos expostos com faixas, outras fazem cartazes e expõem, ou escolas muitas vezes fazem peça teatral ou peça musical. Também tem instituições de ensino que fazem cartazinhos ou fazem folders e vão distribuir para os pais ou para a comunidade. Ou seja, então os CFCs também sempre fazem uma vasta programação nessa semana. Ou seja, então fica todos convidados para esta semana. Também no dia 25, a instituição vai fazer a sua programação, mas também durante a semana, cada instituição também, porque aqui em Passo Fundo nós fizemos uma agenda coletiva, porque nós sozinhos a gente não consegue fazer nada. Agora, unindo forças, com certeza a gente consegue muito mais. Então, onde que cada instituição, cada CFC, Senat, Coleurb, outras empresas de transporte, UPF, diversas instituições fazem cada uma o seu trabalho, às vezes na sua instituição ou externamente, convidam outra instituição, vamos numa escola, em algum lugar assim, para quê? Para fazer uma atividade de educação para o trânsito. Também durante a Semana do Trânsito e também tem o Dia Mundial Sem Carro, que é no dia 22 de setembro. Esse é um dia mundial comemorado, que o que quer chamar o Dia Mundial Sem Carro? Ele quer chamar a atenção para o que nós falamos agora, para utilizar o transporte alternativo, a bicicleta, a caminhada, para quê? Para nós diminuirmos a poluição no meio ambiente. Então, mas este ano o Dia Mundial Sem Carro vai ser realizado daí no domingo, dia 29, no Parque da Gare. Vai ser feito um evento onde que quem está organizando é a UPF, uma das organizadoras, em parceria com diversas empresas, onde nós somos convidados para participar também nesse dia dessa atividade. Então é uma vasta programação e a gente sempre fala, na Semana do Trânsito, a gente fala no Maio Amarelo, que é uma campanha que dura o mês inteiro, que essas campanhas nós não queremos que chegue na semana e ela inicie e tenha fim, mas que ela dure todo o ano, os 365 dias por ano, porque nós precisamos de sensibilização no trânsito, de segurança no trânsito, 365 dias por ano. Então, essas campanhas são para chamar a atenção, mas a vigia por um trânsito mais seguro acontece todos os dias do ano. Ok. O programa, infelizmente, chegou ao fim. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço também a sua companhia. Até o próximo Ecologia e Meio Ambiente. Fique em paz.